Olá, tudo bem com vocês? Meus queridos alunos do sexto ano da IMF José Alves Martins. Vamos lá. Eu vou explicar aqui mais uma vez os setores da economia. É como se fosse um armário, por exemplo. Você tem lá várias gavetas e cada gaveta dessa tem lá uma repartição. Cada gaveta você vai colocar lá um setor da economia. Então, primeiro, os setores da economia, o primário, o secundário, o terciário, o quaternário. Tem aí alguns estudiosos, algumas pessoas que consideram aí um setor, um quinto setor também, que são aí das ONGs, mas aqui nós não vamos tratar sobre isso. O nosso material, ele traz para a gente primário, secundário e terciário. O quaternário, ele fala muito pouquinho sobre ele. Aqui eu fiz um esqueminha para vocês compreender aí melhor, Olha lá, os setores da economia, o setor primário, o secundário, o terciário e o quaternário. E aqui eu coloquei alguns exemplos, Lá no primário, o que envolve o setor primário: agricultura, pecuária, extração mineral, vegetal e animal. Exemplos aqui eu coloquei o canaviais, das canas de açúcar, criação de bovinos, garimpo, seringueira e pesca. Tudo isso envolve o setor primário. Aqui eu coloquei no setor secundário as indústrias, coloquei como exemplos as indústrias de base de bens de consumo e a construção civil. Aqui o setor terciário, comércio, prestação de serviços em geral. Coloquei como exemplos farmácias, supermercados, profissionais como professores, policiais, transporte, turismo, tudo isso faz parte do setor terciário. Setor quaternário, o que envolve atividades relacionadas à tecnologia e informação. Produção de hardware e software. Aí, logo abaixo, aqui no setor primário, eu coloquei alguns exemplos para vocês acompanharem aí. Olha lá, pecuária, eu coloquei a criação de ovinos, mas poderia ser bovinos, equinos, suínos, galinha, porco, pato, enfim, uma infinidade de criação de animais que envolve a pecuária. Aqui, extração mineral, Essa aqui provavelmente que seja uma extração aqui de ferro gusa. Aqui coloquei agricultura, são hortaliças, mas poderia ser qualquer tipo de plantação que envolva aí a agricultura. Aqui extração vegetal, tem uma extração aqui de madeira, como exemplo. Aí aqui embaixo setor secundário. Setor secundário são as indústrias. Tudo começa lá no setor primário, Sai do primário, vem para a indústria para ser transformado. Aqui na indústria eu coloquei a indústria têxtil, fabricação de tecidos, a indústria automobilística, coloquei a indústria sucroalcooleira, as fábricas de açúcar e álcool, coloquei aqui uma construção civil. Tudo está envolvendo aí o setor secundário. E aqui no setor terciário, eu coloquei como exemplos o turismo, que nós vamos falar bastante sobre ele. O trabalho informal, está representado aqui. O que é trabalho informal? Nós vamos estudar também sobre, Mas o trabalho informal é todo aquele trabalho que é representado lá pela mão de obra sem o registro na carteira, Aqui a prestação de serviço em geral. Aqui o setor de transporte, todo o setor de transporte envolve o setor terciário. O comércio, todo tipo de comércio, enfim, são exemplos que eu coloquei. Aqui o setor quaternário. Eu coloquei aqui um hardware e um software. O hardware é aquela parte física lá do celular, do computador, Exemplo, o monitor, o teclado são hardware. Os softwares são os programas.
Aqui eu coloquei um gráfico, ele é um gráfico do setor primário, secundário e terciário, mas isso aqui representa o mundo inteiro, não é um gráfico do Brasil, tá? Então o setor terciário ele gera mais emprego que os outros. Essa parte aqui, ó, maior, é o setor terciário. Essa menorzinha verde aqui é o primário e essa outra vermelha aqui é o secundário. Então a diferença é muito grande. E aqui eu coloquei esse esquema que a professora Maria Antonieta colocou para gente. Aí eu aproveitei e acrescentei aqui na minha aula, que é o seguinte, aqui ela fala do turismo, né? Nós temos uma parte no nosso material dedicada exclusivamente ao turismo. E para isso, nós vamos já familiarizando, né? E vamos vendo aqui como ela colocou com muita sabedoria os prós e os contras do turismo, tá? Vocês podem depois olhar com mais tempo, né? Vocês estão vendo aqui, ó, os aspectos positivos na parte de cima, ó. Essa parte em verde aqui tá os aspectos positivos. E aqui nessa parte de baixo tem os aspectos negativos, tá? Os aspectos negativos envolvendo a economia, envolvendo as socioculturais e os ambientais. Tem aí os prós e os contras, né? Aquilo que é positivo e o que é negativo. Tá? Qualquer dúvida é só perguntar, entra na plataforma, deixa lá o recadinho, que na medida do possível eu vou respondendo a todos aí, tá?